A cidade do Recife é formada por diversos bairros que nasceram com o passar dos anos, e cada um deles tem a sua história, onde o vestígio do passado ainda sobrevive nos casarões, praças e ruínas de algumas fábricas e usinas existentes no local, revelando assim algumas curiosidades sobre as pessoas que viveram naquele local. E alguns fatos são passados de pai para filho, onde os antepassados relatavam experiências cheias de mistério e de muito temor, não encontrando assim respostas racionais para tais eventos. Hoje conheceremos duas histórias que ocorreram no bairro da Várzea, entre os anos de 1950 e 1970. Próximo à propriedade da família Brenan, tinha uma vila que ficava um pouco afastada do bairro da Várzea. O caminho percorrido para se chegar até a cidade era cercado por diversas árvores frutíferas de vários tipos, e entre elas havia também plantações agrícolas de família que viviam da plantação de macaxeira, batata doce, entre outros produtos. Em um determinado trecho, onde existia uma plantação de bananeira, os moradores da vila diziam ouvir sons terríveis de vozes em agonia profunda, como mulheres e crianças. O fenômeno foi se tornando cada vez mais frequente. E por essa razão, poucos se atreviam a passar pelo caminho ao cair da noite, pois, com a sua chegada, os fenômenos iniciavam. Era comum as pessoas passarem em grupo, e assim, ao notar os gemidos, apressavam os passos, e não ousavam olhar para trás, pois temiam descobrir o que estava por trás das vozes que faziam gelar a alma dos viventes que por ali transitavam. Uma certa noite, na vila, alguns homens bebiam em uma barraca. A energia elétrica ainda não havia sido instalada no pequeno vilarejo. O clima amigável deu lugar ao consumo exagerado do álcool. Em um certo momento, os homens começaram a comentar sobre fatos locais. E não demorou muito para que o assunto principal viesse à tona, que era sobre os lamentos ouvidos na plantação das bananeiras. Nesta ocasião, um dos homens se exalta, pois já estava dominado pelo efeito do álcool. Ele diz que tudo não passava de alucinação, causada pelo medo que as pessoas sentiam ao passar no local. Porém, o restante do grupo diziam acreditar nos relatos, pois juraram viver a terrível experiência quando passaram pela plantação. Tomado por uma coragem fora do normal, o homem decide ir até o local, pois estava com seu facão, que usava para o seu trabalho. Neste momento, ele chama alguns dos homens para que o acompanhassem nessa jornada. Porém, o grupo tenta impedi-lo, pois temia que algo ruim acontecesse com o amigo. Mas todas as tentativas de impedir a sua ida foi em vão. Ele decide ir sozinho e disse que retornaria em pouco tempo e que provaria que tudo na verdade era fruto de uma imaginação fértil.
O homem sai da vila e segue pela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Com seu facão em mãos, minutos depois, ele vai se aproximando do local e, ao longe, começa a ouvir os gritos e clamores angustiantes. O medo de início toma conta do seu ser. Porém, ao se lembrar do desafio, resolve enfrentar o terrível mistério. E com o facão em mãos, corta as bananeiras e suas folhas com toda a energia do seu corpo forte e cheio de fúria. As vozes silenciam por encanto, e o vento sopra nas folhas das árvores que havia próximo do local. O homem olha ao seu redor e, vitorioso, ri ao descobrir que, na verdade, não havia nada no local. Ele retorna para a barraca e conta tudo com riquezas de detalhes. Os homens ficam admirados com a sua coragem e, após algum tempo, ele retorna para sua casa. O homem acende o candeeiro e, após tomar um banho no banheiro que havia fora de sua casa, ele troca de roupa e vai para o seu quarto, onde dorme profundamente. Horas depois, algo estranho acontece e ele desperta ao sentir um braço abraçando seu corpo. Neste momento, sente que o seu lençol estava molhado e, ao abrir os olhos, viu que, na verdade, era sangue humano, acompanhado por uma cena bizarra. Um braço humano cortado apertava a sua mão e as vozes ecoam na sua casa, vindo de todos os lados. O homem fica horrorizado ao perceber que outros membros do corpo humano estavam espalhados por toda a sua casa. Alucinado, ele sai gritando loucamente, despertando os moradores da vila. O homem havia enlouquecido após aquela noite e passou o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico, conhecido como a Tamarineira. E esse foi o preço pago pela sua ousadia, ao desafiar as vozes do além. O bairro da Várzea era distante do centro da cidade, e no local existia um serviço de bonde que circulou até a década de 1960, nascendo então outro meio de transporte de lotação, que a princípio não era o ônibus, mas um transporte adaptado, feito a partir da carroceria dos caminhões, que possuía uma coberta e bancos onde se acomodavam os passageiros. As viagens eram calculadas pela distância percorrida pelos passageiros, e o caminhão finalizava sua viagem até o destino final. No bairro da Várzea, tinha um morador que possuía uma lotação deste tipo, onde o motorista e o cobrador eram de sua total confiança. Um certo dia, o caminhão não retornou no horário da última viagem, que era por volta da meia-noite. O dono do veículo esperou por cerca de 2 horas e, ao notar que ele não retornava, decide, neste momento, tirar o seu carro da garagem e vai ao encontro dos seus funcionários e do seu veículo, pois temia que algo ruim tivesse acontecido com eles.
Quando estava próximo ao cemitério da várzea, viu de longe os faróis do caminhão aceso. Porém, o motorista não estava no volante. Mas, ao se aproximar, viu tanto o motorista como o cobrador desmaiado por entre os bancos do veículo. Com muito trabalho, ele consegue despertar os dois homens, que, assustados, lhe contam o que aconteceu. Ao realizar a última viagem, os passageiros desceram bem antes do destino final. E como já estava na hora de largar, os dois amigos decidiram cortar caminho, pegando um atalho na Avenida Caxangá, e assim poupariam tempo. E foi neste momento que viram ao longe um homem que usava um terno branco, chapéu e uma bengala. Ele estava bastante aliado. O cobrador, neste momento, fala com o motorista e eles decidem dar uma carona para o cidadão. O estranho homem diz que ficaria próximo ao cemitério. Eles continuam a viagem e, subitamente, o silêncio toma conta do veículo. O motorista prestava atenção na estrada e nem se deu conta do silêncio total que havia naquele momento. E ao se aproximar do cemitério, ele para o veículo. E ao se virar para falar com o homem e o cobrador, percebe que o cobrador estava desmaiado, pois todos os assentos estavam ocupados por homens vestidos de branco, que descem do veículo e entram no cemitério. O motorista, ao olhar para um dos homens, percebe que, na verdade, todos eles eram cadáveres em um estado avançado de decomposição. E neste momento, ele grita de medo e desmaia da mesma forma que o cobrador, sendo despertado horas depois pelo seu patrão, que ficou surpreso ao saber do real motivo do atraso do veículo. E essas foram apenas duas histórias que envolvem este bairro antigo do Recife, com o passado cheio de mistérios e segredos. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Você é novo no canal e curtiu o nosso conteúdo? Se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. E conheça outras histórias cheias de mistério da nossa playlist. E muito obrigado e até a próxima.